E aí pessoal, eu sou o Juan do Departamento Técnico. Estou aqui com mais um vídeo de CNC. Aqui é a nossa outra parte do vídeo para o nosso torno, o 990 TDCA, e eu estarei mostrando para vocês mais os parâmetros, né, mais a fundo e mais sobre as configurações. Pessoal, eu estou aqui com as ligações do nosso comando, nosso torno, e bem, eu vou falar um pouco mais deles, dos canais, né. Aqui, esse aqui é o nosso MPG, estou fazendo a ligação do MPG. Se vocês forem ver, ele aqui vai aceitar o fêmea, que é uma dúvida muito comum, né, do pessoal, né, em relação ao MPG, né. Aqui é a parte da torre de ferramentas. Esse daqui é o encoder, os sinais do encoder, do line driver, que eu vou mostrar para vocês também. Aqui são dos botões externos, tá? Esse daqui são as IOs. Então, se você precisar de algum sinal externo ou alarme, vai estar aqui. Aqui também são das IOs, o canal 3. Tanto o canal 10 quanto o canal 3 são IOs, tá? Então, o canal 3, ele vai ter a parte do spindle, né, do inversor, ou do que for da placa, né? Então, aqui estou controlando o meu inversor P60, né? Aqui eu vou estar utilizando o DI1, o DI2, né? O M3 e M4. Meu GND sendo 0 volts. O AI1, né? Que é o analógico, eu vou jogar os 10 volts. E o COM, eu vou jogar os 0 volts também, tá? Isso vai estar tudo no nosso guia rápido, então ele vai ter todo um diagrama lá, então sem nenhum problema. Esse aqui é o CN5, que é para todos os nossos eixos. Pessoal, eu estou aqui agora mostrando o nosso sensor de referência, tá? Eu estou aqui com o Z0 de exemplo. Você pode estar usando o X0 ou o Y0, tá? E ele está sendo alimentado pelo 24 volts e pelo 0 volts, tá? Então, basicamente, o que esse sensor vai fazer? Ele vai ser o nosso sensor de homing. Então, quando ele bater no sensor, ele vai fazer o zeramento no CNC. Bem, falando agora do MPG, basicamente você vai ter que fazer o seguinte. Você teria que colocar em Handwell, nesse botão aqui. Aí, né, você teria que apertar esse botão aqui para ele ligar e colocar no modo MPG. Caso ele não apareça nada, né, a gente teria que ir aqui em Parâmetros, aqui em Axis mesmo, tá? E verificar se esse daqui está igual a 1, tá? Esse Feed Axis Band Switch. E também verificar se aqui em Other, apertando o A, se o subpainel, o primeiro parâmetro está igual a 1. Sempre se atentar também na seguinte coisa. Os nossos comandos eles podem acabar estando em versões diferentes, então sempre se atente ao nome do parâmetro e nunca ao número. Porque, por exemplo, o meu número 10 aqui pode ser o seu número 11, por exemplo. Então sempre se atente ao nome, nunca ao número, né? Isso nos nossos comandos CNC da Nilker, né? Então, ele vai estar aqui igual a 1, o set subpainel type, que é, no meu caso, o parâmetro 1. Então, aqui eu coloco ele no modo Handwell, apertei o botão para ligar, é só eu vim aqui, escolher o eixo que eu quero, escolher o eixo X, vou colocar aqui em X1, ó, tá vendo que tá mudando aqui? Vou colocar aqui, ó. Isso aí. Ó, mostra aqui para aqui, ó, o eixo está indo. Está em 1, está em 10 e está em 100. E o botão de emergência, né? Tá funcionando. Só queria atentar a vocês em relação a uma coisa que eu tinha falado do MPG. Se você for parar para pensar e ver aqui, ó, ele parou de funcionar. Por quê? Porque ele está no modo MPG. A gente vai ter que vir aqui em Parâmetros, em Other, e o subpainel a gente vai ter que deixar igual a 0, tá? Estamos aqui com o nosso Line Driver, né, o nosso encoder.
E bem, aqui no nosso código do Line Driver tem aqui 1024 BM, que significa 1024 PPR, né? Nesse caso, ele tem que ser configurado isso no CNC. Você tem que falar isso para o CNC nos parâmetros lá, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né, na plaquetinha dele, vai estar escrito também os dados, né, de o que cada fio vai ser aqui, né? Só que está em mandarim. No nosso drive, que vai estar aí no link da descrição também, vamos colocar eles em português para ficar mais fácil para vocês, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu liguei aqui, né? Ó, fiz essa ligação. Não é uma ligação a essas coisas, mas já vai servir para nós. Aí eu coloquei aqui os nossos os sinais de A barrado, B barrado. No caso, o CNC ele fala que é C, mas o line driver fala que é Z. Então, para o comando é C e para o line driver é Z. Então é C, C barrado ou Z, Z barrado. Isso vai estar tudo também no nosso guia rápido, tá? E bem, agora para as configurações dele. Né? Aqui em parâmetros, nós vamos em Axis também. Vamos dar uma descida aqui, achar o parâmetro. Esse parâmetro aqui, ó, Check SP Encode. No meu caso, o parâmetro 65. Se você for parar para ver, aqui em SP RPM ele vai mostrar que eu estou girando aqui, né? Ele está mostrando ali a rotação. Se eu colocar aqui igual a 0, ele não vai mais mostrar. Então, para estar ligando o nosso encoder, é só colocar ele igual a 1. Vamos colocar aqui também esse parâmetro aqui. Ó. Parâmetro 200, que para mim é esse parâmetro aqui, que no caso é o SP Encode Pulse, que é aquela parte do 1024 que eu falei para vocês. Ele pede para você fazer essa quantidade vezes 4. Essa quantidade vezes 4 dá 4.096. Se eu coloco aqui outro valor, coloco 2, por exemplo, ele fica maluco, tá vendo? Então, temos que configurar corretamente esse valor. Caso o seu não seja 1024, você teria que fazer o valor do seu vezes 4. No caso aqui, o meu é 4.096, né? Aí aqui ele faz certinho. Agora falando um pouco mais das velocidades do spindle e dos motores, a gente vai aqui em parâmetros, só para dar uma resumida, né, nos parâmetros. Bem, o parâmetro de order você vai estar conseguindo controlar e configurar a parte mais da interface dele, né? Então se a gente coloca aqui o subpainel igual a 1, a gente consegue ter o controle do MPG. Se a gente coloca, por exemplo, esse control switch aqui igual a 0, ele para de controlar a minha chavinha aqui. Se eu coloco igual a 1, ele começa a dar o sinal. Aqui na parte do order, a gente tem esse controle de todos os parâmetros em relação ao que não estão basicamente específicos, né? Então, por exemplo, aqui nos alarmes, você consegue controlar isso entre normal aberto e fechado. Vou colocar aqui igual a 1. Ele está fechado agora, não está dando alarme. Mas o meu driver não está dando alarme. Se por acaso o meu driver estivesse dando alarme e aqui não estivesse acusando, eu teria que colocar aqui igual ao contrário, né? Teria que colocar igual a 1. Mas como ele está normal, vou deixar igual a 0. Então, nós temos também essa questão aqui. Tem umas placas para torno em que ela é pneumática, por exemplo, e ela precisa ser esvaziada de acordo com o tempo, senão ele acaba dando uns certos problemas nas placas, tá? Aqui, nós temos aqui, por exemplo, o nosso sinal de placa, o M11 Short Signal, que é o sinal de placa temporário. Então, depois de um certo tempo, esse sinal fecha ou abre. Aqui, coloquei ele igual a 3 segundos, eu vou dar uma mostrada aqui rapidinho no diagnóstico, que aqui no diagnóstico a gente consegue ver essa relação, tá? Aqui, ó. Ó, eu liguei, apertei o chuck, que é a placa, tá? Tá vendo? Ele está desligando sozinho. Depois de 3 segundos. Ó, desligou.
E bem, basicamente essa é a parte do order, tá? Você vai conseguir configurar toda essa parte mais que não tem muita especificação, né? É mais amplo aqui, tá? Aqui em usuário, você vai conseguir fazer toda essa configuração de G, código G, tudo que você precisa que seja mais específico para a sua máquina. A parte do speed, que é a nossa parte que mais interessa agora, né? Vou aqui para o começo. Se você aperta os page up aqui, você vai conseguir ir mais rápido para os começos ou para o final, tá? Bem, aqui nos x, y e z, esses três parâmetros aqui de início, eles são relacionados aos nossos valores máximos de G0. Se eu estar aumentando esses valores, eles vão ficar maiores em G0. Aqui, a velocidade máxima de avanço no caso do modo jog, né? Então, ele está aqui em 10.000, se eu colocar ali, por exemplo, aqui, ó, voltando tudo para a página inicial, e eu aperto o F, eu posso colocar esse parâmetro aqui até 10.000, entendeu? No caso, o S é para o spindle, né? E aqui também a gente consegue fazer essas configurações, tá? Por exemplo, esses parâmetros aqui são tudo para velocidade máxima, tá? Então, aqui no caso seria tudo para G1, né? Já que aqui é para G0, aqui é para G1. Aqui é que nem aquilo que eu falei. Esse parâmetro aqui é em relação ao que eu tinha falado na parte do F, tá? E aqui é a do spindle. Você consegue configurar por aqui ou por lá. Aqui tem a aceleração. Aqui é a parte de velocidade em relação ao nosso MPG. Também é importante. Vamos estar aqui mostrando também essa parte aqui. Essa parte aqui é bem importante para o torno. Por quê? Esse aqui são as velocidades máximas dele. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Ou seja, são as gamas do torno. Então aqui eu consigo configurar as gamas. E a gente precisa também configurar, talvez, no ladder dele, né? A gente sempre pega casos em que a gente precisa estar configurando no ladder. A gente pode estar também deixando os exemplos de alguns ladders lá no nosso drive, tá? Que eu vou estar reforçando, está aí na descrição. E vocês podem estar tendo acesso a esse conteúdo, tá? E bem, essa é a parte mais importante aí das velocidades, tá? Tudo em relação... As partes mais importantes estão sempre no começo e também as gamas, né? É bem importante. Bem, as coordenadas, né, não tem muito o que falar em relação à parte mais das ferramentas, tá? E bem, aqui em eixos... Aqui em eixos você vai estar fazendo o controle todo dos limites, tá? Essa parte aqui de limite, essas daqui, ó, vai estar configurando aí com vocês no torno. É sempre importante saber que, vou aqui, por exemplo, 100, 1000, por exemplo, 1000. Aqui em axis negativo. E aqui em positivo vou colocar menos 1000. Vou colocar aqui, menos 1000. Nem sempre o meu positivo vai ser positivo, tá? Só que o que me garante que o menos 1000 realmente ele é positivo, entende? Então a gente tem que estar vendo isso no físico, na máquina. Então, ó, eu não estou conseguindo mais subir nem descer, porque ele está com um limite. Eu vou dar uma invertida aqui só para a gente dar uma olhada se ele já consegue permitir isso para mim. Ó, também não permite. Vou colocar aqui em Rapid. Ó, ele não está deixando, ele está acusando que tem um limite. Aqui eu coloquei aqui em Axis, né, de novo, nos limites, eu coloquei igual a 999 para a gente não ter um certo limite mais do soft limit barrando a gente, tá? Então aqui, ó, ele já começa a andar, tá?
uma coisa para se atentar, caso o parâmetro de vocês aqui esteja igual a assim, ele não vai deixar você andar, tá? Por quê? Porque ele não está mais utilizando esse teclado como referência, mas como esse comando ele só tem esse teclado, então a gente tem que deixar igual a zero. E aumentar a velocidade. Se ele tiver igual a porcentagem igual a zero, ele não vai andar no modo jogue, tá? Então sempre se atentar a isso aqui. Caso ele não esteja fisicamente real, vocês vão ter que inverter aqui também. E aqui temos também a relação a inverter o sinal de rotação, tá? O direction signal, né? Para inverter o sinal de rotação. E aqui é a nossa parte mais importante em relação a uma máquina, um torno ou o que seja, tá? Que é a calibração. A calibração ela é um critério, né? É uma obrigação, basicamente. Então aqui nós temos aqui do x, né? Do y e do z. O numerador, denominador, que é a da engrenagem eletrônica. E como é que a gente consegue fazer essa calibração? A partir de um cálculo, que também está no nosso guia rápido com vários exemplos. E a gente tem que fazer o cálculo em base no quê? Nos pulsos e no passo. Sendo o quê? O meu numerador, ele é o pulso, e o meu denominador é o passo. Então, se eu coloco tal determinado passo errado, ele vai estar errado na calibração. Às vezes, em algumas máquinas, exige uma afinada, né? No caso, um ajuste fino. Mas o cálculo ele sempre chega próximo ou exato daquilo que a gente precisa, tá? E aqui nós temos a parte dos ROM. Vou colocar aqui, esse aqui é bem importante e interessante para vocês, tá? Por quê? Porque ele consegue converter entre o sinal do sensor, se você quer um sinal do sensor físico, né? Por exemplo, um fim de curso, um sensor indutivo, ou se você quer um sensor digital. Então, vamos lá, vou colocar um sensorzinho digital aqui. E vou explicar para vocês também como que faz essa parte aqui. Porque ele é meio confuso, porque ele sempre começa do dígito 0, não é do dígito 1. Então, por exemplo, aqui no float 0, ele fala que o bit float 0 parâmetro. Então, o bit 3 é igual a x. Então, vamos lá. Eu estou no bit 0. Sempre lembre disso, é o bit 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o x. Vou colocar aqui igual a 1, por exemplo. Dá Enter, dá igual a 1. Vou colocar aqui igual a 0. Deixa eu dar uma olhada aqui. 0. Vamos lá. Bem, depois dessa parte de bits, a gente aperta o ESC, né, para a gente voltar aqui. E bem, aí, para a parte de referenciamento, a gente aperta esse botão aqui, o Return, e a gente escolhe o nosso eixo. X, Z ou 0. 0 seria todos, né? Então, aqui ele está buscando um sensor físico, um sensor indutivo. Vou pausar aqui no botão emergência. Agora vamos ver se ele vai buscar um sensor digital, tá? O Z que estava buscando físico, então vamos lá, vamos achar o Z. O X é o 3, o 4 é o Y e o 5 é o Z. Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O Z é o 5, né? Então vamos colocar igual a 1. Deixa igual a 1. O nosso X está igual a 1 também. 0, 1, 2, 3. Está igual a 0. Vamos colocar igual a 1. Vamos lá. Vamos apertar o Return de novo. Ó, ele está voltando. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele zera. Opa, zerou. Vocês perceberam uma coisa? Ele zerou o máquina. Aqui ele não zerou. Então, para a gente zerar esse cara aqui, vamos lá. Aperta o Setup, escolhe o eixo X e zerado. E é isso.
já temos uma máquina referenciada. E sempre que ele aparecer esse verdinho, é porque está referenciado. Tá bom? Deixa eu só tirar do referenciamento aqui para mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa bem interessante também em relação ao referenciamento. Quando apertamos o botão E, ele vai pedir uma senha, né? Nosso CNC ele tem 3 senhas, que também estará tudo no Guia Rápido em relação a isso. Bem, essa função E dentro dos parâmetros é em relação ao zeramento total dos eixos. Então ele vai pedir a senha, né? A senha é new, com W, né? N-E-W, 2 vezes. Aí ele aperta o Enter, ele vai pedir, você quer zerar tudo? Apertar sim. Ó, ele zerou máquina, zerou peça. Certo, a parte de zeramento e referenciamento está aqui. Aqui é a parte se você quer mais uma obrigatoriedade nos homes. A gente não mexe muito nisso, mas temos alguns comandos que eles forçam você a fazer o zeramento, tá? Como, por exemplo, o 1500. Aqui é o modo, né, do zeramento, se você quer fazer outro tipo de modo, também está aqui. E esse aqui também é importante, tá? Que é para reverter o sentido de rotação. Aí seria basicamente naquele sentido, né? Esse daqui é o meu bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, e você pega esse aqui como referência, né? O x, que é o 2, o 3, que é o y, o 4, que é o 0. Aqui está a parte do encoder, que será citado também no Line Driver, né? E bem, basicamente é isso na parte dos eixos, tá? Não tem mais outra coisa não. E aqui é a parte de senha, que a gente não mexe muito, mas caso seja do seu interesse mexer, você pode estar mexendo também, tá? Aqui temos a outra parte de ferramentas, aqui é mais a configuração, né? Temos a parte de configuração da ativação, né? Se você quer ativar essa função aqui, por exemplo, ó, que é o parâmetro ActiveToolFunction. E bem, basicamente é isso. E bem, então basicamente foi isso sobre o nosso torno. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários. Não esqueçam de acessar a nossa descrição para você ter acesso ao Drive com todos os conteúdos, os manuais. Temos alguns vídeos também à parte lá, mostrando algumas funcionalidades de um jeito mais rápido, uns vídeos bem mais rápidos, tá? Então, deixem o seu gostei. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, nós vamos estar respondendo aí para vocês nos comentários, né? Até a próxima. Obrigado.